Página 82. O princípio da formação do ser humano. E assim, a vida foi constituída destinada, que aparenta tudo ser e, na verdade, a vida nada é. Nada é por ser um ser de matéria em decomposição e, por isso, hoje é novo, e com o decorrer do tempo, desaparece pelas ordens normais e naturais da decomposição de todo o organismo de matéria. E muitos dominados pela inconsciência que cega e não deixa perceber o que é sua própria existência, faz da vida o que a vida não é, julgando pelas aparências ser aquilo que não é, e muitas vezes se tornando vaidoso pela inconsciência de pensar ser melhor do que os demais, quando todos são iguais. A vida surgiu de uma arte natural, pela consequência da deformação que deu causa a serem assim como são, que para projetar a máquina humana, houve o censo geográfico racional, para descrever o mapa da formação do corpo humano, como mais adiante será especificado os pormenores de sua formação. Então, na formação de especificação dos seres, foi uma forma trabalhosa para dar causa e efeito à diferença em todos. Então foram feitos microvermes, cada um na sua categoria, com sua formação na sua classificação para a formação da máquina humana, que ninguém nunca soube como foi feita, nem quem os fez, nem por que os fizeram assim desta forma, que até hoje todos ignoram quem construiu e formou e fez, idealizou o corpo humano da forma que existe. Até hoje, tudo isto sempre conservou em mistério, porque o dono da formação microbiana nunca deu satisfação desta arquitetura heterogênea, que sempre foi preocupação de todos. Quem foi que me fez assim? Ninguém sabia responder. Por que me fizeram assim? Ninguém nunca soube responder. E hoje, todos tendo ciência da formação de seu ser e de sua máquina, por os arquitetos donos dessa formação aí estarem presentes para cada um dar as suas explicações. Em primeiro lugar, foram feitos os vírus dos ossos. Em segundo lugar, a montagem da caixa humana, sendo os vírus feitos pela razão racional. Vírus esses completamente invisíveis, por serem de uma condensação mais perfeita racional. E por ser mais perfeita racional, se tornando invisível, vírus feitos pela energia racional, que cada vírus contendo em si tudo completo para a formação de seu trabalho. E este tudo completo sendo um conteúdo de energia racional, que é a razão dele não se tornar visível, a não ser pelo conteúdo gomoso do sêmen, que é ali todas as células reunidas para compor o corpo humano. E assim, neste conjunto gomoso, a formação de toda a máquina humana pelos vírus invisíveis existentes, feitos pela energia racional. Todos eles incumbidos de seu setor orgânico para o enchimento da carcaça em conjunto reunida, sendo a planta da formação humana num corpo líquido de vírus de composição racional para formar o corpo do animal racional. Por que de tudo isto? Devido à extinção dos corpos anteriores que foram perdendo as suas virtudes, até que desta forma veio a extinção dos mesmos. Então, tinha que vir outra forma de vida, porque a vida anterior, dos corpos anteriores, se extinguiu. Deixaram de existir os corpos racionais. Então, tinha que transformar a carcaça dos corpos anteriores em outras vidas, que foi daí, então, que surgiu o animal racional. Foi daí, então, que foi feita a fórmula de outros corpos de vida, que foi do animal racional. Então foi formada primeiramente a carcaça, o esqueleto humano, o sexo masculino dentro da goma. Depois da formação do esqueleto, vem então o enchimento desse esqueleto com a máquina já idealizada, a planta da máquina já formada para a montagem da máquina, que são os seus órgãos. E depois de pronto, entraram em função. Então os vírus para a formação de todo o corpo muito diferente desse, depois da deformação completa. Lá no princípio, os vírus eram feitos pela energia racional. A energia racional é de um conteúdo que não há comparação de forma alguma, aqui na vida material, que se possa fazer uma insignificante comparação. Porque no princípio da formação do ser humano não existia matéria pronta, porque foi o início da deformação. Então não há na matéria coisa alguma que possa fazer uma comparação da energia primitiva que preparou e fez os primeiros corpos do ser humano. E por não haver coisa alguma que possa se comparar,
não podem entender uma explicação de uma energia de um ser feito pela energia racional. Os vírus eram completamente diferentes. Os primitivos vírus da formação dos órgãos e que com a evolução da deformação eles vieram se degenerando, tomando forma adequada à eternidade que vinham passando. E de forma que chegaram a esta conclusão de tomarem forma adequada à deformação completa por virem se degenerando com o progresso da deformação. Então não há como comparar os primitivos vírus, que eram mais puros, com os vírus da deformação completa da matéria. Então cada vírus para a formação de seu órgão, todos diferentes, por todo organismo ser diferente um do outro. E assim, a fórmula muito linda, que passaram depois de formados e nascidos do chão, uma grande eternidade que não havia noite, era sempre dia. Não chovia, a alimentação diferente, se alimentavam com a essência da evaporação da deformação, da forma que ia degenerando tudo. Então a alimentação como os vírus, tudo era diferente. Se alimentavam com o vapor da quentura do foco de luz, que de um modo geral aquecia cada vez mais. E nesse aquecimento saía o vapor, que era o alimento desses corpos. Não comiam. Uma grande eternidade que não havia chuva, não havia vento, porque não existia deformação completa, árvores, não havia noite. E assim passaram uma longa eternidade, todos nascendo do chão. Os primitivos seres a nascer do chão, o ser humano. Com o tempo, com a evolução da deformação, é que começou a haver dia e noite. Mas muito insignificante era a noite, porque foi tudo aos poucos. Escurecia um pouquinho, ao princípio, que não dava para perceber que era noite, até que com o progresso da deformação começou a escurecer de pouco em pouco. Com o tempo, depois de quase toda a deformação completa, é que começou a ficar escuro e daí existir noite e dia. Mas até aí, esses seres que pareciam ter vida própria vieram descendo e tomando formas adequadas às leis naturais da deformação. Não foi logo assim, tudo de repente, noite e dia, dia e noite. Então, os vírus primitivos da formação do corpo humano eram vírus racionais, completamente diferentes desta deformação elétrica e magnética. Então pergunta: como é essa energia fecundadora do cosmos? Essa energia é racional. E de racional, o animal racional não entende coisa alguma. E não entendendo coisa alguma, uma explicação racional, para quem não conhece o que é racional, não pode de forma alguma entender. É uma pergunta que não tem sentido. Que um animal racional curioso como sempre foi, sempre desejando saber e conhecer, muitas vezes coisas que fogem ao seu alcance, como os efeitos da energia racional. Parece que conhece mais ou menos os efeitos da energia do animal, a elétrica e magnética.